Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Se você é novo, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, gente, é muito importante, deixe seu like em cada vídeo e aperte o sininho para você receber as nossas notificações, ou seja, quando eu postar mais vídeos aqui neste canal. Então, é isso, meus amados irmãos, e vamos para o vídeo. Roda a vinheta. Meus amados irmãos, agora nós vamos ver a vida desta impressionante mártir Santa Luzia. Antes de ver, vamos ler aqui no Apocalipse capítulo 8, versículos do 3 ao 4, que diz que os santos, as orações dos santos sobem diante do trono de Deus, aqui no Apocalipse, que São João viu, e aqui vem dizer que os santos, os mártires, estão diante de Jesus, intercedendo por cada um de nós. Olhe só o que Apocalipse 8 fala, do versículo 3 ao 4. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar, com um turibo de ouro na mão, dando muitos perfumes, para que vos ofereça com as orações de todos os santos, no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, aqui é uma prova que os santos e os mártires não estão mortos, porque como Cristo é a cabeça da igreja, o corpo que é os santos, como nós cremos na doutrina da igreja, tem a igreja triunfante, que é dos santos, a padecente, que estão no purgatório, e as militantes, que somos nós que estamos lutando aqui nesta terra, neste exílio. Então, aqui tem uma comprovação que os santos não estão mortos, os mártires não estão mortos, eles estão vivos, porque crê em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Ele disse na sua palavra. E muitos ignorantes acham que os santos estão mortos. Não, os santos estão vivos, intercedendo por cada um de nós, intercedendo diante do trono. Quando a gente pede uma coisa, pedindo a intercessão dele, é isso que está aqui que São João viu. De todas as orações dos santos, subia ao trono de Deus. Esta é a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá ver a vida desta querida Santa Luzia, essa mártir. Hoje comemora ela no dia 13. Então, gloriosa Virgem e mártir Santa Luzia. Uma mais brilhante ornamento da igreja da Cilícia. Nasceu de pais nobres e ricos na cidade de Siracusa e foi educada desde o braço na verdadeira fé de Jesus Cristo. Perdeu seu pai na infância, porém sua mãe teve um cuidado muito especial para instruir na religião, com as instruções que recebestes desde a sua ternidade e a fonte inflamar de graças divinas. Luzia não descobriu outra inclinação senão a virtude. E com efeito, desde muito jovem, ofereceu a Deus como um prêmio de sacrifício a flor de sua virgindade. Olha que lindo. Então, ela se ofereceu a sua virgindade a Deus. Desde a mãe, ela perdeu o pai.
E assim continuou praticando assim as virtudes. E assim deve nós espelhar nessa vida desta santa de hoje, para que nós possamos praticar as virtudes. No obstante, mantive o voto em segredo. Ela não falou a ninguém deste voto que ela fez com Deus, de entregar de fazer esse voto de castidade a Deus, que amor, né? Ela não falou a ninguém. E a sua mãe ignorou isto, a incitava para que se casasse. Então, logo, a mãe incitava para Santa Luzia se casar com um jovem nobre que era pagão. A santa buscava todos os meios para evitar que essa boa intenção de sua mãe fosse acometida de uma doença no sangue com a qual. Então, a mãe de Luzia prometeu ela em casamento, só que ela caiu gravemente doente. E sempre Luzia, ela corria disso, porque ela tinha feito o voto com Deus da castidade. Ela tinha se entregado inteiramente a Deus. Então ela não queria quebrar este voto, esta entrega, essa consagração que ela se entregou a Deus. Então a mãe dela pegou uma grave doença e fizeram uma peregrinação para a Inglaterra, onde ficava o corpo de Santa Ágata, ou seja, Águida. Luzia acompanhou até ali com suas orações e alcançou feliz sucesso, ou seja, a mãe de Luzia ficou curada, né? Em consequência, a sua mãe, o ardente desejo que tinha de consagrar-se a Deus em perpétua virgindade, ou seja, ela falou à sua mãe que tinha consagrado a Deus, né? Deu a sua virgindade perpétua, né? Essa entrega total de distribuir seus bens aos pobres, e sua mãe, diante deste propósito, não podia negar os próprios sentimentos de gratidão, e deu-lhes inteiramente liberdade para seguir tão piedosas inclinações. Então, diante da graça que a mãe de Luzia ganhou por intermédio que ela também ali fazia suas orações para que pedisse a intercessão de Santa Ágata e para que a mãe dela ficasse curada. E ela ficou curada. Em gratidão, ela já falou que tinha consagrado a Deus a sua virgindade perpétua, e assim ela falou dos seus propósitos de doar todos aos pobres. E assim a mãe dela aceitou, né? Só que o jovem que foi prometido em casamento começou a ver as atitudes de Luzia. O jovem com quem a mãe havia tratado de despojar em casamento veio saber disso pela venda que se fazia de suas joias e de seus bens, distribuindo publicamente o dinheiro entre os pobres. Olha, para você ver que santo, né? Que santa, né? Pegando suas joias, tudo, e doando aos pobres. Num primeiro momento de ira, causou-se de cristão ao governador, no tempo em que a furiosa perseguição de Diocleciano infestava o mundo. O juiz mandou que Luzia fosse exposta à prostituição em um bordel. Porém, Deus a deixou milagrosamente imóvel, de tal modo que todas as forças humanas não fazia capaz de tirar do lugar onde a encontrava. Então, olha como Deus, eu fico imaginado com a atitude desta santa e a ação de Deus na vida dela. Então, assim, o jovem ficou desgostoso e falou pro imperador. E ao longo tinha a perseguição aos cristãos, como eu já li aqui, só estou dando uma base de explicando, e a perseguição
ao cristão. Só que o juiz, né, mandou que Luzia fosse exposta à prostituição, ou seja, né, que tirasse a honra dela, a virgindade dela. Só que quando você se consagra a Deus, Deus protege cada um de nós. E assim protegeu Luzia, né? Protegeu Luzia, que ela ficava no lugar que ela ficou, ninguém podia tirar. Era uma força sobrenatural. Nenhuma força homem podia tirar ela daquele lugar. O Senhor também deu força para vencer a crueldade dos perseguidores, resistindo ao fogo e a outros tormentos. Ou seja, ela foi levada a tantos tormentos, até fogo, muitos sofrimentos, mas ela nunca deixou de amar Jesus Cristo, ficou firme na rocha que é Jesus Cristo. De tantos martírios que Santa Inês teve, depois de um longo, glorioso combate, ela morreu, né, na prisão por volta do ano 304. E ela é honrada na igreja desde do século V, que a igreja relembra todo o martírio de Santa Luzia. E ela, em razão disso, em muitos lugares as pessoas imploram por sua intercessão para a cura da enfermidade dos olhos, né? É martírio que merece consideração. Ver quais são ideais que serão gravados nas mentes das crianças, quais são os sentimentos que imperam em seus corações, né? E são o costume de formar o seu primeiro caráter. Deve-se, né? E você vê que nas imagens de Santa Luzia, ela é representada com um prato e seus olhos na bandeja, né, porque o martírio dela foi arrancar os olhos dela, mas milagrosamente os olhos voltaram assim, né? Foram arrancados, mas depois olharam, estava de novo os olhos dela. Então, isso é a ação de Deus, isso é a ação de Deus na vida de Santa Luzia. E que nós possamos ver pelo Santa Luzia que ela foi essa mártire que deu a vida por Cristo. É um pequeno resumo da história dela aqui. E vale ressaltar que eu vou dizer uma mensagem muito forte dela. Eu adoro um só Deus, verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade. Santa Luzia. Então, olha que mensagem profunda de uma mártire que deu a vida por Jesus Cristo. Que ela, isso se espelha para nós que se consagra a Deus. Quando a gente se consagra de verdade, a gente promete a Deus e renuncia ao diabo. Renuncia todas as seduções que o mundo vem e vamos espelhando nesta vida desta mártire. Muito poucas Luzias se encontram no dia de hoje. Poucas Luzias tem no mundo de hoje. Poucas mulheres querem se espelhar em guardar na sua virgindade, tanto para Deus, tanto no casamento, tanto para a pessoa certa. Só vive na depravação, nos prazeres. Não se espelha nesta querida santa, porque diz a palavra que nós devemos lembrar daquelas pessoas dos bons exemplos, dos testemunhos, que os santos, né, como nós lemos aqui no Apocalipse, que os santos estão atentos às nossas orações e oferecem diante do trono de Deus. Então, os santos e mártires, poucas Luzias, mulheres cristãs, porque em suas orações não há mais que sensualidade, soberba e vaidade, com as falsas máximas que é o exemplo perigoso de outros fazerem adotar, sem que conseguisse vigilância em uma série de muitos atos virtuosos, que foram o caráter habitual da santidade, e as inclinações de nossas almas se manifestam sempre
propensa à corrupção. Então, aqui tudo que eu li é um pequeno resumo da vida de Santa Luzia, da minha biblioteca católica, esse livro, Os Santos Mártires. Esse livro foi uma experiência maravilhosa que eu li este livro e deste livro eu não tenho mais medo de dar a vida por Cristo, meu amor intensamente, meu único Salvador. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, se espelhemos, você que é mulher, se espelhe na Santíssima Virgem, se espelhe nessas santas mártires que deram a vida por Jesus Cristo. Vamos lutando, dando a vida por Cristo, deixando os prazeres do mundo. Lembre-se, quando a gente se entrega a Deus, entreguemos, não voltemos atrás. Sejamos como Santa Luzia, que continuou firme até nos tormentos, mas a graça de Deus sempre estava com ela. Então, tenhamos fé em Deus, em Jesus e na Santíssima Virgem. Salve a Virgem Maria. Oração a Santa Luzia, protetora dos olhos. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem arrasados e arrancados antes de negar a fé, e compusca vossa alma e a Deus com um milagre extraordinário, que vos devolveu outros 2 olhos sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé e vos constituir protetora contra as doenças dos olhos, eu recorro a vós e proteja as minhas vistas e cureis as doenças dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os meus olhos de minha alma, a fé pela qual posso e conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, recorrer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho e me conduz onde vós, Santa Luzia, vos encontra, em companhia dos santos anjos e santuários. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai minha fé. Amém. Santa Luzia, rogai por nós.